Hoje é 1º de março e eu deveria estar celebrando hoje o começo da primavera aqui na Ucrânia. Mas é claro, como o mundo inteiro sabe, hoje não é um dia de celebração, de forma alguma. É um dia de luta. Literalmente é um dia de luta. Eu sei que muita gente se pergunta, como é viver em um país que está em guerra? E eu só posso falar por mim, pela experiência que eu tenho aqui na rotina com o meu marido, vivendo exatamente na cidade de Odessa, que é uma cidade que, ainda bem, e pelo menos por enquanto, não tem sido atingida dessa forma brutal e cruel como outras cidades da Ucrânia foram e têm sido atingidas. Eu sei que tudo pode mudar. As coisas podem piorar, piorar muito e piorarem muito rápido. Mas eu torço sim para que toda essa pressão que o mundo está fazendo ajude a botar um fim nessa guerra. A minha rotina aqui com meu marido mudou. Se antes a gente podia passar mais tempo rindo, agora a gente passa mais tempo tentando fazer sentido de tudo que a gente vê no noticiário, tentando entender onde que está o perigo, quão longe e o quão perigoso ele pode ser. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa sensatez para entender que o perigo é real, a gente também tem que ter a mente no lugar para conseguir tomar a atitude correta. Então, por exemplo, aqui em Odessa, atualmente, eu não tenho nem saído mais de casa. É meu marido quem sai e ele praticamente só sai de casa para ir ao mercado. A maioria das lojas aqui no nosso bairro estão fechadas e as poucas lojas que abrem com horário muito restrito. O açougue, por exemplo, fica aberto das 9 da manhã até as 3 da tarde. Odessa tem sido ainda uma cidade onde eu diria que durante 95% do tempo a cidade vive um silêncio. A gente não costuma ouvir explosões o tempo todo, o alarme de ataque aéreo não soa várias vezes ao dia. Então, de uma certa maneira, a gente se sente seguro nesse silêncio. Preocupados, claro, porque a gente sabe que o perigo está ali, ele está próximo, ele pode chegar a qualquer hora. Só que a gente tem que encontrar forças também para conseguir levar a vida. A vida não pode parar, certo? Então, apesar das dificuldades, né, não só fora de casa, porque, enfim, a gente fica restrito, a gente não pode usufruir da nossa liberdade como antes, a gente se sente, sim, um tanto quanto prisioneiros em casa, mas pelo menos em casa a gente ainda tem tudo o que a gente precisa para viver bem. A gente tem água, luz, acesso à internet para se comunicar com a família, para entender o que anda acontecendo no mundo afora. A gente, né, não sente falta de alimentos, apesar de no mercado já existirem algumas prateleiras mais vazias, relatos do meu marido. Então, estar aqui, nesse exato momento, nesse exato dia, passa, assim, uma certa sensação de tranquilidade. Que é claro que ela pode ser uma tranquilidade ingênua, porque nesse exato momento outras cidades estão sendo atacadas, sim. Outras pessoas estão desesperadas, sim. Mas a gente também não pode perder a cabeça. Então, eu, por exemplo, tenho dificuldade para dormir à noite. Eu fiquei muito impactada porque no primeiro dia do ataque, a primeira explosão que eu vi foi por volta das 5 da manhã. E desde então, o horário da noite parece sempre o horário mais provável para o inimigo atacar. Mas ele ataca também durante o dia. Mas aí como é que a gente faz? A gente fica o dia inteiro aguardando acontecer, olhando a notícia para ver onde que aconteceu. A gente tem que encontrar uma maneira de seguir com a vida, sabe? O meu marido ainda trabalha. Ele trabalha home office como programador para uma empresa de Hong Kong. E ele tem que, diante disso tudo, encontrar foco para trabalhar. Eu, nesse exato momento, não trabalho. Eu sou jornalista, mas estava trabalhando como modelo aqui na Ucrânia. Eu não vou trabalhar mais. Enquanto durar essa guerra, não há mais trabalho. Eu tomei a decisão de ficar aqui na Ucrânia pelo máximo de tempo que eu puder. Porque eu faço questão de poder retornar ao Brasil com meu marido. Juntos, quando a guerra acabar,
e quando tudo voltar a um novo normal. E nessa rotina aqui, a gente tenta fazer ela da maneira mais sadia possível, né? Apesar dos desencontros na hora de dormir, a gente toma café juntos, né? O nosso horário de almoçar ainda é o mesmo. Eu acompanho mais as notícias, porque o meu marido tem trabalhado. E é claro, ao mesmo tempo em que eu me sinto, de uma certa maneira, melhor informada, eu também me assusto com o noticiário. Então aqui eu oscilo muito. Meu marido, ele tem sido a minha fortaleza nesse momento. Eu acho importantíssimo que aqui, mesmo nesse período de guerra, a gente consiga fazer as coisas que nos alimentam, sabe? Que nos alimenta a alma. Seja ouvir música, tentar ler um livro, escrever, o que for. A gente não pode deixar a mente se perder no medo, na preocupação e nem na imaginação do quão pior podem ser os próximos dias. A gente tem que manter o otimismo, acreditar, ter fé. A gente tem que se segurar naquela decisão e ter paz com ela. Porque eu sei que não foi fácil nem para quem partiu, nem para quem ficou. Aqui, todo dia, às 7 da noite, a gente tem o toque de recolher. Ninguém mais pode sair às ruas. É um som que sempre assusta a gente. Mas é claro, o toque de recolher não é nada comparado ao som do alarme de um ataque aéreo. Esse sim assusta. Esse som significaria, esse alarme significaria que a gente tem que buscar um abrigo. Aqui no 10º andar do prédio, a gente vive num apartamento que é praticamente totalmente envidraçado. O único cômodo do nosso apartamento que não tem janelas é o banheiro. Em teoria, é ali que a gente tem que correr, caso a gente não possa chegar até o estacionamento no subsolo, porque lá é o nosso abrigo oficial. Aqui no corredor de casa, a gente deixou preparado uma mochila com alguns mantimentos essenciais, água, barrinha de cereal, chocolate, alimento né, de preparo rápido, só para misturar com água, entre outros. Caso a gente tenha que passar mais tempo do que o esperado no abrigo. E eu posso dizer, é claro, que quando a gente ouve o alarme, e principalmente quando a gente ouve um som de alguma explosão, porque até agora os sons que eu tenho ouvido, eles não são necessariamente de prédios sendo atingidos. Uma vez foi por conta do ataque à ilha que tem aqui próximo, foi um navio que foi atacado, um avião, um caça russo que foi abatido pelas Forças Armadas da Ucrânia, e também um drone. Então, quando a gente ouve esses sons, e eles são fortes, aqui eles quando eles são próximos, chega a tremer a parede inteira. E é claro que a gente fica num misto de correr por medo e ao mesmo tempo querer olhar pela janela para poder ver de onde que veio o perigo. Que é claro, não é a coisa mais certa a se fazer, mas talvez seja um pouco de instinto também. De qualquer forma, a gente tenta se alimentar ainda com as coisas boas, materiais e imateriais, que nos fazem ter um pouco mais de otimismo, né? A gente procura conversar sim sobre coisas boas, alegres e até banais e fazer planos sobre para onde a gente vai viajar quando isso tudo acabar. E eu acho que é isso, não é viver uma ilusão, mas é encontrar os mecanismos necessários para que a gente consiga sobreviver a isso tudo. Eu quero aproveitar esse depoimento e deixar o meu agradecimento a todas as pessoas que têm mandado muitas mensagens de carinho, apoio, as pessoas que compreendem e dão força, as preces que têm sido feitas e, é claro, também agradecer a todos os governos que têm tomado as medidas necessárias e possíveis para que seja dado um fim a essa guerra. Eu espero que os próximos dias e todos os próximos deles sejam apenas com boas notícias de que esse conflito vai acabar.
Mas até lá, eu só posso desejar força. Força para quem partiu e que está aflito porque deixou a família e amigos aqui. Força para outras pessoas que, assim como eu, não vem a hora dessa guerra acabar. Obrigada.